Axé, que Deus abençoe. Muitas pessoas talvez não conheçam essa divindade chamada Curicuto, né? Curicuto, ela faz parte aí da nossa sociedade espiritual, tá? E Curi é a divindade que traz as crianças do céu para a terra. Então a gente aprende que Oxum é uma das protetoras das crianças, e isso é uma verdade. Oxum, ela protege a criança dentro do ventre, em todas as fases embrionárias é Oxum que é responsável por tudo isso. Porém, tem uma divindade, né, específica que seria responsável em trazer as crianças do céu para a terra. E esta divindade é chamada Curicoto, tá? Que é a divindade, são os orixás ligados à alegria, os orixás da alegria. Então todos esses, existem inúmeras divindades, tá? Que está conectado com Ebé. Quando nós falamos de Ebé Orum, sociedade espiritual. Então nós estamos englobando todas essas sociedades, tá? Então quando nós falamos Ebé Orum, imagine um guarda-chuva, e esse guarda-chuva está protegendo todo mundo que está debaixo dele. Então embaixo desse guarda-chuva, que é essa sociedade de Ebé Orum, nós temos outras sociedades menores, inúmeras outras sociedades menores, tá? Por exemplo, o Ibeje, que é a sociedade dos gêmeos, é uma sociedade que faz parte de Ebé Orum. Como Coricoto, é outra sociedade ligada a Ebé Orum. E aí por diante, como os famosos abicus, que muita gente já deve ter ouvido falar, abicu, os nascidos para morrer, isso que seria a tradução literal da palavra, tá? Só que nós temos que entender o que é essa questão de abicu, porque quando uma pessoa descobre que ela é abicu, ela, né, se ela vai ver alguma coisa na internet de forma superficial, ela vai ver que é uma pessoa nascida para morrer, uma pessoa que sempre vai ter uma infelicidade na vida. E na realidade isso não é uma verdade, tá? Então tudo tem a dualidade. Então, para a gente ter algo que possa nos trazer um problema, nós temos também uma cicatriz que vai nos trazer muita sorte. Temos que entender o que é este conceito de Ebé. Babá, já ouvi falar que algumas pessoas sentem mais a energia de Ebé, até tipo uma incorporação. Pode acontecer? Com certeza. Você sentir a possessão, a incorporação ali da divindade, isso daí é de cada pessoa. Depende do ambiente, o quanto ela está entregue para aquilo, ela pode sentir, e isso não tem problema nenhum. Babá, pode falar um pouco, falar sobre Elemerê, Emerê, tudo isso são outras sociedades dentro de Ebé, tá? Temos que entender primeiro o conceito de Ebé Orum e de Abicu, que seria ali os ganchos maiores dentro dessa sociedade, tá? Lembrando que na sociedade de Ebé nós temos várias outras sociedades menores e hoje em dia, né, é até a moda da vez, virou a moda da vez. Então, como eu já falei para vocês, já teve a moda do Ifá, de todo mundo querer virar babalaô. Depois teve as modas das adjês, que todo mundo montava adjê. Depois teve a moda dos Exu Sigidi, que são aqueles Exu cheios de prego. E nós estamos agora na moda de iniciar e se aprofundar em Ebé. Só que temos que entender o que é esse Ebé. Porque hoje em dia tem pessoas que às vezes vêm consultar comigo e que já chega falando, não, eu consultei, eu sou da sociedade tal de não sei lá o quê. Então tem coisas que até para mim é difícil essa compreensão. Porque nós, aqui no Ocidente, aqui nós não temos esse nosso conceito de sociedade espiritual como é organizada a sociedade espiritual africana, tá? Então lá é comum entre eles ir montando sociedades espirituais também, grupos para cultuar determinadas energias. Então nós aqui sempre iremos trabalhar essa energia de uma forma mais superficial e é sempre para corrigir algum padrão dentro do nosso destino, tá? Então nós vamos nos conectar com Ebé Orum, justamente para que Ebé não boicote os nossos caminhos, não atrapalhe os nossos caminhos, para que a gente compreenda, né, o que seria essa nossa sociedade e ao invés de tirar esse axé, a gente aproveitar esse axé
para o crescimento, tá? Então, quando nós falamos de orixá, e nós imaginamos Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Oxum, nós imaginamos uma divindade, uma unidade ali, uma divindade. Agora, quando nós estamos falando de Ebé Orum, de sociedade espiritual, nós não estamos falando de nós estamos falando de um grupo espiritual. Então, imaginem que por detrás de cada um de nós, temos aí uma sociedade de no mínimo aí 200 a 300 indivíduos, tá? Isso, o que compõe essa nossa sociedade, são esses nossos amigos espirituais. Dentro desses amigos espirituais, digamos que nós temos de tudo. Nós temos desde os nossos guias, nossos amparadores, os nossos mestres que nós nos conectamos em outras vidas, até os nossos desafetos também de outras vidas. E aí que vem o desafio. Porque, primeiro, todo mundo que tem, digamos, que é diagnosticado como abicu, que é o termo mais popular, tá? Todo mundo que é abicu veio para a Terra com um grande poder. A palavra abicu significa nascido para morrer. Só que todo mundo que nasce um dia vai morrer. Nós temos uma programação. A única certeza que nós temos na vida é que um dia Iku nos levará, a morte nos levará. Só que, teoricamente, é errado o pai enterrar o filho. O correto pela programação seria o filho enterrar o pai, tá? Então, quando acontece essas desordens, nós vamos cultuar o Ebé, até para que o Ebé dela não boicote o caminho dela, não corte a sorte do caminho dela. Todo abicu veio com poder de prosperidade, veio com poder de liderança. Só que essa sociedade, digamos, ela vai colocar algumas travas no caminho desta pessoa. Às vezes ali desde a sua infância, para que aquilo gere um problema, um bloqueio, para que ela não desconfie, digamos, daquilo que ela veio fazer na Terra. E aí nós falamos que essa sociedade espiritual, ela boicota o caminho da pessoa. E quando nós falamos de morte prematura em Ebé, não necessariamente tem a ver com morte física, porque nós temos também aí, né, é óbvio que existem inúmeros tipos de abicu, mas nós falamos de dois grupos mais específicos. Abicu Amadê, que são essas crianças que nascem com a programação de durar pouco tempo de vida na Terra, ou por um acidente, ou por saúde, ou por inúmeros motivos, tá? Ele retorna cedo. Ou seja, uma criança que ela morre ali com 10, 15 anos, tá errado, o correto seria o filho enterrar o pai, não ao contrário. Só que a questão não é só morte física, como as pessoas imaginam, tá? Até porque se você já tem lá 25, 30 anos, você já passou desta fase, digamos, de morte física. Então, o que vai morrer é outras coisas na sua vida, são setores da sua vida. Ou seja, às vezes a pessoa ela prospera financeiramente, mas nunca estabiliza num relacionamento. Quando aparece um relacionamento, aí o trabalho começa a desandar. Aí quando os dois estão bem ali, começa uma outra coisa, uma doença. Então, o abicu tem várias formas de boicotes na vida. Às vezes aquela pessoa ganhou um dinheiro a mais naquele mês, aí acontece alguma coisa, sei lá, quebra a máquina de lavar em casa e tem que mandar arrumar. Então sempre acaba ali patinando, sempre acaba boicotando. É extremamente importante entender Ebé, essa sociedade espiritual, para cultuar ela, para que ao invés dela roubar a sua sorte ou tirar a sua sorte, ela trazer sorte, te trazer mais equilíbrio. E uma questão com o Ebé é que não tem como, não tem solução para a questão de abicuísmo. É uma coisa que a pessoa nasce e morre com aquilo, é uma programação. Então o que tem que fazer? Tem que equilibrar, sempre tem que cuidar. Uma questão dos abicus é que sempre tem que estar cuidando da espiritualidade, não pode descuidar da espiritualidade, tá? Babá, podemos cultuar nossos antepassados através de Exu e Pombagira? Cânticos? Não, são outras energias, tá? São maravilhosas a Pombagira, o Exu Catiço aí, né? São espíritos desencarnados que vêm nos ajudar, mas nossos antepassados é outra coisa, é outro caminho, tá? Tem algum orixá mais próximo da comunidade, tipo Exu? Ou como Exu e Ami,
controlam mais essas forças? Não, o próprio Ebé, o Ebé Orum, a sociedade espiritual. É óbvio que dentro, né, de Ebé a gente tem que ter Exu. Né? Exu faz parte do culto até para movimentar a sua sociedade. Exu está em tudo, né? Em todos os lugares. Né? Na sua pergunta, tanto Exu quanto Yami controlam todas as forças, tá? Sem Exu e sem Yami as coisas não acontecem. Eles são os responsáveis em transmutar os ebós daqui da terra para o céu. Mas nós estamos falando dessa sociedade específica, tá? Então, o Ebé Orum é a nossa sociedade espiritual, é a sociedade que a gente descende, tá? E todo o Abiku, ele veio com poder para a Terra. Poder esse que muitas vezes está camuflado ou está bloqueado, tá? Por exemplo, eu sou Abiku e o meu grande problema antigamente, né, quando eu era mais jovem, era um problema que eu tinha, que eu já relatei para vocês, um problema de fala. Então eu era gago e eu era fanho. E aquilo na minha infância fez com que eu me tornasse uma pessoa tímida, insegura. Então veja que uma trava que é colocada ali, pronto, o trabalho já está feito. Então coloca um bloqueio, aquele bloqueio ele vai garantir que gere outros bloqueios para que a gente não desconfie aquilo que a gente veio fazer na Terra. Até que quando você começa a trabalhar isso no espiritual, vai diagnosticando isso, vai arrumando uma coisa aqui, uma coisa lá, outra coisa ali, outra coisa lá, até ir tirando esses bloqueios. E aí depois que a gente tira esses bloqueios e vai descobrir que o negócio era que eu tinha que falar e não guardar. Então, o Ebé, ele sempre pode nos boicotar também naquilo que seria a nossa missão, naquilo que a gente veio fazer, tá? Babá, qual a simbologia do papagaio quando vem no sonho? O papagaio, ele é um animal, para nós utilizamos até aquela pena vermelha, que é o do papagaio do Congo, que é o pássaro odideró, que desde os tempos dos orixás é um animal sagrado, e ele quem leva a mensagem. Então, normalmente, o papagaio ele é visto como um comunicador, aquele quem leva a mensagem, tá? Então, normalmente é um sonho bom. Babá, o provérbio africano que diz: espero que quando a morte lhe encontre, você esteja vivo. Está relacionado com o Ebé? Sua bênção e ótimo dia. Bom dia, Rony. Sim, mas a verdade é que tem pessoas que estão vivendo como zumbi. Não tem só a ver com Ebé, Ebé tem uma grande importância nisso também, mas tem pessoas que, devido aos bloqueios que ela carrega, ela se encontra, digamos, no plano espiritual visto como morta, porque ela está com a vida dela parada. Não tem gente que, devido a um bloqueio, sei lá, uma perda de um relacionamento, entra em crise e aí vai ficar parado, não consegue mais trabalhar, não consegue mais se alimentar. Então, teoricamente, você já está morto-vivo. Então, até dentro do culto de alguns orixás, a gente, quando vai louvar determinados orixás, que não é o caso de Ebé, tá? Só por curiosidade, nós vamos na frente do orixá ficar se movimentando. Porque quando tem alguns orixás ligados à morte, se a gente não está movimentando, a gente não está mostrando que a gente está com vida. Então, na frente do orixá, a gente vai falar com o orixá meio que bailando, dançando, mostrando esse movimento de vida, não parado. Justamente para que ele veja que a gente está em movimento, que a nossa vida está em movimento. Então, tem pessoas, nesse caso, Raoni, que a morte já chegou no sentido que ela já não está mais movimentando, ele está um morto-vivo. Né? Então é por isso que a morte, às vezes, ela não tem o trabalho de levar quando a pessoa já está assim, porque ela já encontrou a morte na vida dela. Por isso que cada dia, né, é a esperança de um dia melhor. Por isso que é importante, quando a gente acordar, a gente pedir a benção para o nosso ori, pedir a benção para os orixás, justamente para despertar. Tem pessoas que o ori, ele vai entrar num estado de dormência e aquele ori, ele fica ali parado. Ou seja, ele fica em coma espiritual. Tem muita pessoa que está com o ori travado, tá? E aí ele não liga, ele fica ali. E aí acontece o quê? As mesmas repetições. Por isso que eu sempre falo, quando tudo está se repetindo igual na nossa vida, é porque nós não estamos aprendendo com as lições. Babá, tem algum Ebé que trava relacionamento?
Não é tem algum ebé. A sociedade espiritual pode te boicotar em relacionamento. Então isso é muito comum. E isso também, fora a questão de ebé, tem uma questão crônica que às vezes você pode trazer de carga familiar. Então, se você olha a história da sua família, como que foi lá o relacionamento da sua mãe com seu pai, como que foi ali a história, você vai tirar uma média do que será a sua vida, tá? O fruto, ele não cai longe da árvore. Por conta disso, nós entendermos isso é o que nós podemos ter a chance de cuidar, se entender para cortar aquele padrão repetitivo, tá? Isso é o mais importante. Babá, podemos dizer que pessoas quais não são do culto ao orixá ou qualquer outra religião, podemos dizer que o ori destas pessoas já vieram equilibrados desde sempre? Não, na realidade não. Ela só não teve o contato com a questão dos orixás. Mas às vezes dentro de um outro culto ela pode estar fazendo outras coisas parecidas para equilibrar tudo isso que a gente fala aqui, tá? Primeiro, todo abiku, ele veio para a Terra com um caminho de liderança, tá? Um caminho de liderança, e ele tem que exercer essa liderança. Só que muitos vão ficar travados nisso e não vai exercer. Todo empresário, todo líder, todo comunicador tem um caminho ali com o abicuísmo, tem essa questão de ebé, porque tudo é espelho. Um exemplo, hoje nós estamos aqui nessa live, tem 240 pessoas aqui. Para mim estar falando para 240 pessoas, um exemplo, é porque eu tenho meu ebé espiritual e que esse ebé tem muitos por detrás de mim. Por eu ter muitos por detrás de mim, eu tenho esse caminho de liderança que quando eu destravo aquilo, eu posso liderar. No sentido de que hoje estamos aqui numa live e tem pessoas me ouvindo. Então isso é uma liderança também no sentido espiritual, que isso faz parte da sua sociedade. Então quando você está em equilíbrio, você também acaba atraindo as pessoas que estão para o seu caminho. As pessoas que precisam ouvir aquilo que você tem a dizer. Por isso que é comum às vezes na live, do nada eu estou falando determinada coisa e a pessoa, nossa, isso foi para mim, isso foi para outra. Então parece que a gente está falando para especificamente ali para uma pessoa. Isso está conectado com o ebé. Então a minha sociedade espiritual do Clube 652 está conectado com o clube espiritual da 652 de vocês que entram aí. Então a mensagem tem que ser entrega. Eu só sou quem manda, quem fala a mensagem. E a mensagem ela tem que ser entregue para alguém. Por isso que nessa live a mensagem cada semana às vezes é entregue para um, para outro, às vezes aquilo bate com uma pessoa. Sempre dentro de uma live alguma coisa vai bater com a vida de alguém. Por quê? Porque nós estamos falando de ebé e de conexão espiritual. Então vocês que fazem parte do Clube 652, vocês já fazem parte desse ebé espiritual nosso aqui. Nós temos o nosso próprio ebé espiritual, que são pessoas que toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, entram em live. Então é uma frequência que nós já estamos montando aqui. Então vamos transmitir isso para a internet. Então imagine que temos aí essas 230 pessoas na internet e do nada tem pessoas que estão lá só transitando na internet devido a esse grupo e essa frequência. Aquela pessoa fala, nossa, o que esse homem está falando aí 6 horas da manhã e de repente entra na live? Ela se conectou com o nosso ebé espiritual porque ela foi atraída para aquilo. Então todas as coisas na nossa vida acabam sendo atraído através das nossas ações, através dessa nossa sociedade espiritual e através daquilo que nós viemos trilhar. Lembrando que Ifá ensina que no nosso caminho não existe livre-arbítrio. Existe um caminho e quando esse caminho ele se mostra, nós temos uma bifurcação, que são 2 caminhos, um caminho melhor e um caminho pior. Quando nós estamos em equilíbrio, a gente sempre vai tomar essas decisões de caminhos melhores para a nossa vida. Só descobre quem é Abiku no Itefá, qual a importância do Ossé para o Abiku. Na verdade, não. Tá? Através de uma consulta, às vezes isso já pode ser diagnosticado. Através do Ixefá e através do Itefá, nós vamos tendo outros diagnósticos ali para trabalhar melhor o seu destino na Terra, tá? Mas às vezes só numa consulta já aparece, porque isso é bem claro, tá? E quando aparece essa questão de abicuísmo,
digamos que esta pessoa ela não tem muito para onde escapar dessa vida espiritual, no sentido de cuidar da vida espiritual. Aí nesse aspecto não importa se é na Umbanda, se é no Candomblé, se é no Ifá, se é na igreja, mas é uma pessoa que sempre tem que estar conectado com o espiritual, para estar em equilíbrio com essa sociedade espiritual, para que as suas coisas na terra também se movimente. Então o Abiku, ele acaba tendo muitos altos e baixos, esse que é o grande problema. Então a pessoa vai lá, cresce, daqui a pouco derruba de novo, começa de novo. E quando não é em uma coisa, acaba sendo em outra. Então nós temos vários tipos, tá, de abikuísmo. Babá, sonhei com meu avô falecido há 27 anos atrás. Ele me deu uma muda de erva doce com as raízes. Acordei com um sentimento de paz e feliz. Axé, muito bom. Tá? A erva doce realmente ela é uma erva que traz felicidade, prosperidade, né? E quando é esses sonhos assim de reencontro, sempre acaba sendo positivo com os nossos ancestrais, tá? Axé. Babá, e os corvos? Tem ligação aqui no espiritual a algum orixá específico? Estou sempre a ver e ouvir corvos, e sempre momentos muito específicos, seja positivo ou em momentos negativos, ou em menos positivos. Olha, todos os pássaros, todos sem exceção, são ligados às mães ancestrais, tá? E aí a minha Oxorongá. Porém, existem inúmeros orixás que vai trabalhar com o poder dos pássaros, tá? Entre eles Oxóssi, todas essas divindades da mata, Ossan, Erinlé, Otim, todos eles, né, têm ligação muito forte com os pássaros. O corvo, né, ele também é um mensageiro de dois mundos. Então também é algo positivo, tá? Axé, o Boató, Suri Oriofum, bom dia, babá. Existe mais de um significado para a palavra Kaiodê, conforme acentuações diferentes? Olha, Kaiodê significa aquele que traz alegria, tá? Ifá Kaiodê, o Ifá que traz alegria, tá? Traz felicidade. É sempre com esta conotação, tá? Ou a alegria que chegou também pode ser visto como isso. Babá, bom dia. Grávida e criança autista pode tomar banho de caldo de cana? Neste caso, a criança, por ela ser autista, provavelmente ela já tem aí uma questão ligada ao Ebé. O caldo de cana, ele tá ligado ao Ebé. Quando eu ensino isso, é ligado ao Ebé Orum. O ideal é que você tenha, né, um diagnóstico correto disso para fazer. Mas para essa criança, uma vez por mês, tomar um banho com caldo de cana vai equilibrar ela com o Ebé Orum dela. No caso da grávida, não é tão interessante, porque nós não fazemos nada nesse caso sem consultar, tá? Axé. Axé, Raoni, tamo juntos. Babá, pela segunda vez vi uma briga de 3 gaviões carcarás. Estou tentando encontrar esse código. Você pode falar sobre isso, por favor? Olha, é normal nessa época, tá? Porque é a época de reprodução desses animais, então é normal ver essas brigas de território. Aqui na região que eu tô também tem muito carcará nessa época, tá? Então é até comum a gente ver isso. O gavião, ele é um animal que ele tá no topo da cadeia alimentar. Por isso que ele até briga por território, né? Como o leão também, né? Que é um animal que está no topo da cadeia alimentar. Todos esses animais, eles que estão na cadeia alimentar, eles vêm nos ensinar a questão de liderança na terra, tá? É isso. O gavião, ele é um animal que ele tem um grande poder e uma grande visão. Por isso que eu brinco lá que tem os patos e tem as águias. Então, quando você é águia e começa a andar com os patos, você vai frustrar eles e ao contrário também. Por isso que o código do gavião, né, da águia, é justamente ver as coisas com uma visão mais amplificada, tá? O gavião, ele consegue enxergar e calcular tudo aquilo que você vai fazer. Então, isso também nos ensina a gente ser frio e calculista dentro das nossas ações, tá? Isso não significa ser uma pessoa ruim. É que quando a gente fala assim, frio e calculista, é só você ser frio, não agir com as suas emoções, porque as suas emoções em desequilíbrio vai ferrar com o seu caminho e com a sua vida.
Então tira a emoção de lado, age de forma fria e calcula o que aquelas ações vai gerar. Você pensando por esse outro lado, sendo frio, sem emoção e calculando as ações, a gente vai ter 90, 80% de chances de acertar quando a gente faz isso. Agora, quando a gente está ali emocionado, a gente não percebe isso. Quantas pessoas não caem em golpe aí de pessoas que ligam falando que sequestrou o filho? A pessoa liga, tô com o seu filho. A Sofia, você mesmo dá lá a informação, a Sofia tá comigo. Sofia! Aí pronto, a pessoa já te pegou. Você não calculou e não foi frio ali na ação. Você não parou para pensar, ué, minha filha, né? Aí a gente tem que parar para pensar, ser frio, não agir com a emoção ali naquele momento, para às vezes não cair num golpe. Então é uma coisa simples que pode te tirar de inúmeras roubadas. Babá, eu posso agradar Ebé mesmo sem ser iniciado? Sim, pode agradar Ebé mesmo sem ser iniciado. Para isso tem que saber o que fazer, né? Não é tão simples assim, porque a gente não faz nada da nossa cabeça. O ideal seria procurar um templo, um sacerdote, para que ele possa fazer uma oferenda de Ebé para você, ligado àquilo que você necessita para o seu caminho. Por que ocorrem essas questões de boicote? Perfeito. Vamos lá, como eu te falei. Imaginem que nós, né, nessa sociedade espiritual, nós temos aí de 200 a 300 indivíduos por detrás de nós, tá? E ali nós temos de tudo, os amigos e os inimigos. Digamos, vamos pegar o meu exemplo, tá? Por que desses boicotes? Dentro do meu Odu, depois de apurar essas coisas, os sacerdotes falarem tudo, a minha missão na Terra era me tornar um professor de Ifá, um sacerdote de Ifá e ensinar Ifá para as pessoas, tá? Com uma linguagem diferenciada, mais simples, tá? Com uma linguagem simbólica e não uma linguagem diabólica. Então, linguagem diabólica, dia tem de separar, tá? Então, diabólica. Então, se eu começar a falar aqui em códigos, como muitas pessoas querem fazer, até para mostrar um poder, eu não vou ficar falando nessa linguagem simples. Então, eu vou falar lá de Ebé Alaragbô, de Ebé Orum, de Alodê, e aí vou ficar usando os termos que ninguém vai entender nada. Então, isso é uma linguagem diabólica. O quê? Que divide as pessoas. Agora, uma linguagem simbólica é uma linguagem entre os símbolos, tá? Então, os números são símbolos. Não importa se eu estiver no Japão, se eu estiver na Austrália, em qualquer lugar, o símbolo as pessoas entendem. Isso é 1, isso é 2, isso é 3, independente da linguagem que fala. Então, a linguagem de símbolos é o que todo mundo entende, é uma linguagem universal. Por isso que eu uso uma linguagem mais de símbolo, uma linguagem mais simbólica para que todos possam entender. Então, vamos pegar o meu caso. Por que ocorrem essas questões de boicotes do Abiku? O Abiku ele sempre vai te tirar aquilo que você quer, no sentido de missão espiritual. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa ela trabalha, ela prospera financeiramente, mas nunca estabiliza num relacionamento afetivo. Então aquilo é o boicote do seu Ebé espiritual, da sua sociedade espiritual. Então tem que entender melhor o seu Ebé Orum, entender da onde que vem esses boicotes, da onde que foi gerado esse problema, para ir corrigindo. Porém, Ebé Orum, essa questão de abikuísmo, é uma questão crônica, que não existe solução. A solução é quando a gente morre e aí a gente vai voltar lá para a nossa sociedade espiritual. Por isso que todo abiku tem que cuidar da sua sociedade espiritual, em tempos. É como imunidade. Se você tiver com a sua imunidade baixa, você pode ficar doente mais rápido, fica mais fácil de você pegar uma gripe, ficar fraco, tá? Agora, quando você está com a sua imunidade alta, dificilmente você vai ficar doente. Digamos que o Ebé é mais ou menos essa simbologia. Você tem que sempre estar cuidando do seu espiritual para que a sua imunidade espiritual esteja alta, porque quando a sua imunidade espiritual abaixa, você pode ficar doente espiritualmente, tá? Então, o Ebé ele boicota devido a muitas questões, e isso às vezes está ligado principalmente com questões familiares, tá? Então a gente vê um padrão repetitivo na família.
Um exemplo, na mulher, a avó lá teve problemas de aborto, a mãe teve problemas de aborto e nessa geração aquela filha não consegue às vezes nem engravidar. É uma coisa que vem ligada ao outro. Então, quando a gente descobre isso dentro do familiar, dentro dessa sociedade, a gente vai cuidar para cortar esses links também, tá? Até porque, Ifá, é muito mais complexo que isso. Até porque Ifá nos ensina que a gente herda até 7 gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe. Que isso já está ligado a outro conceito que é Egungun. E a gente vai herdando aquilo. Porque aquilo que a gente não resolve, a gente também vai passando para os nossos descendentes, vai passando para a nossa descendência. E acaba sendo um problema crônico. Um exemplo, meu pai era sacerdote de Umbanda. Então eu já nasci com essa missão espiritual, com toda essa carga. E em determinado momento meu pai abandonou tudo isso. Então fora o meu caminho sacerdotal, a gente ainda herda aquilo que vem dos nossos antepassados. Então fora a minha carga que já vinha de herança familiar, isso acaba sendo amplificado por conta de outros da nossa linhagem, tá? Babá, o que quer dizer ser elebé? Tá? Elebé é aquele que tem ebé. Elebé é aquele que tem a sociedade espiritual. Isso é um elebé. Então é muito comum aquele que é abicu ou aquele que é iniciado em ebé falar que é um elebé, né? É exatamente isso. Elebé, aquele que tem a sociedade. Pode-se saber que uma pessoa é abicu por ela ter nascido em um parto difícil? Não necessariamente, tá? Isso é um pré-requisito. A gente vai fazer algumas perguntas e é o próprio espiritual que vai mostrar. Essas evidências físicas, como nascer prematura, nascer de forceps, cordão umbilical enrolado no pescoço, outros problemas, autismo, enfim, tudo isso são evidências de abicuísmo, tá? Então a gente vê aquilo no espiritual e vai fazer algumas perguntas que é só evidência física daquele fenômeno espiritual, tá? Tem uma grande probabilidade desta pessoa que ter tido um problema no parto ser um abicu, mas também tem casos que a pessoa que teve um problema no parto não é abicu, tá? Mas digamos que tá conectado com isso também. Qualquer pessoa pode agradar Ebé? Sim, como Ebé é uma sociedade espiritual, qualquer pessoa pode agradar Ebé, mas o correto é que um sacerdote faça isso para você, tá bom? Bom dia, babá. Tem algum escaldapé também? Tem no Ifá? Você indica algum? Olha, na verdade, no Ifá nós temos muitas medicinas, tá? Muitas medicinas, não só de banhos, de bebidas, né, coisas que você usa no seu pé. Um escaldapé muito, muito, muito bom, que você pode fazer, que puxa energias, aquele próprio banho africano, você acrescenta o sal nele e você pode fazer um escaldapé, é maravilhoso. Tá? Aquele banho africano que eu ensino para vocês, que tem na loja de orixá. Sabemos que a depressão tem um componente hereditário. Quando esse padrão se repete na família, pai, mãe, filhos e netos, pode-se desconfiar que está relacionado com maldições ancestrais? Olha, sim e não. Até porque depressão, ansiedade, essas síndromes do pânico, essas coisas, daí é uma doença relativamente nova, tá? Porque os nossos avós, eles não tinham isso. Por isso que às vezes você vai falar lá pros antigos, né? Antigamente falava, tô com depressão. Aí os antigos falavam, isso é falta de louça para lavar, é falta de um tanque cheio de roupa para lavar. Por quê? Porque eles não vivenciaram isso por ser uma outra geração. Isso tem muito a ver com os dias de hoje, tem a ver com a sutilização do planeta, tem a ver com a má alimentação que as pessoas têm também, que isso é um componente que vai afetar muito o seu ori, tá? E tem a ver também com o excesso de tecnologia que nós temos hoje. Então são vários componentes externos também que pode trazer esses problemas de depressão. Sim, isso pode estar conectado no familiar, mas a depressão, ela, na minha visão, ela tem 90% de fundo espiritual, tá? E isso tem muito a ver de depressão,
da pessoa ter parado em alguma situação do passado, algum bloqueio ali do passado, consciente disso ou inconsciente disso. Às vezes, por isso que é importante, Ana, digamos assim, eu tenho depressão há 5 anos, um exemplo. Então começa a perceber o que aconteceu há 5 anos atrás, há 6 anos atrás e há 7 anos atrás. Porque está conectado com isso que aconteceu. Alguma repetição que a pessoa não entendeu ou que não superou, tá? Digamos que o seu Ori ele está voltando ali no passado. E a ansiedade tem muito a ver com questões do futuro. É a pessoa aqui no presente, ela buscando coisas lá na frente daquilo que ela acha que é o ideal para a vida dela. Só que quando ela volta aqui na realidade, no aqui, no agora, ela não tem nenhum plano para chegar naquilo. Então isso vai trazer esses problemas. Eu poderia até fazer uma live só falando sobre essas questões de Ori, conectado à ansiedade e depressão, para poder ensinar vocês. Inclusive, o mal do século, né, na nossa visão, é a questão de depressão e ansiedade. Até eu, conectado com essas questões do som, da flauta principalmente, é para ajudar na cura de depressão. Porque a pessoa fica lá tomando remédio, o remédio ele só vai remediar a situação, não vai na causa. E através da flauta, através, né, das ondas vibracionais, você consegue ir dissipando e limpando esses fragmentos, tá? É por isso que no futuro eu venho explicar sobre o poder do som e para quebrar esses padrões repetitivos, tá? Por isso que na tradição Yorubá, né, no cu dos orixás, a gente toca tambor, que é um outro tipo de vibração, é uma vibração mais ligado à terra, tá? Não ao ar. No caso, a flauta ela tá ligada ao ar, aos padrões de pensamentos ali, às frequências. O tambor ele já está mais ligado à terra, ao movimento da terra. Por isso que tem um Odu que fala que a cabeça do ser humano é um tambor elástico. Porque a energia ela bate no nosso Ori que vem do céu, vai ressoar no nosso corpo, vai até a terra e vai voltar novamente. Tá ressoando essa energia em equilíbrio. Por isso que nós batemos na cabeça do tambor, para ressoar com a terra e voltar ali em forma de mensagem da terra, em forma de código, em forma de frequência, tá? As maldições familiares estão mais ligadas a processos, ligado a Egungun, a outras coisas, tá? Temos que entender melhor esse caminho, Ana, tá bom? O senhor é muito admirado. Vejo muitos babás de Umbanda, Quimbanda e Candomblé replicando suas falas. Axé. Olha, isso é muito bom que outros sacerdotes repliquem as minhas falas, porque dentro daquilo que a gente aprende de frequência espiritual, tá? Existe uma coisa também que é a modelagem, que é a gente pegar as frequências de outras pessoas. Então todos vocês que estão aqui no clube, vocês podem usar esses conhecimentos para outras pessoas. Só que tem uma máxima dentro dos orixás, que é aquilo, que se você não honra a fonte na qual você busca aquilo, você não carrega a sabedoria. Então não tem problema outras pessoas falarem sobre esses assuntos, tá? Isso é muito bom, porque vai ajudar esta pessoa não só a se melhorar com essas informações que eu passo, mas essa pessoa também, depois que entende isso, desse conhecimento, o entendimento sobre aquilo, ele vai guardar essa sabedoria. Essa sabedoria tem que ser falado para que mais pessoas também possam ter contato com isso, tá? O problema é quando a pessoa ela pega esse conhecimento, não entende esse conhecimento e replica esse conhecimento sem o entendimento. A pessoa não teve a sabedoria, ela só replica aquilo que ela ouve. Então, ela sempre será uma cópia falsificada, tá? Daquela pessoa que ela está copiando. E as pessoas vão perceber muito bem isso. Agora, quando a pessoa ela honra a fonte, quando a pessoa ela readapta aquilo para a sua realidade, muda tudo completamente. Por isso que eu sempre honro os sacerdotes que me passaram códigos. Só que eu não vou ficar falando de todos eles em todas as lives. Olha, isso eu aprendi com esse eu aprendi com aquele. Mas em tempos eu vou honrar e falar no nome deles, como eu já falei aqui. Por exemplo,
Uma pessoa na qual eu vou sempre honrar é o Dr. Alexander, do Rio de Janeiro, porque lá no meu início, quando eu tinha acho que 800, 700 seguidores, ele me chamou para fazer uma live, e aquela live foi muito boa, onde muitas pessoas me conheceram, então sempre irei honrar o Dr. Alexander. O Baba King, por exemplo, é um cara na qual já peguei inúmeros códigos com ele, muita sabedoria. Então tem inúmeros sacerdotes que a gente também conhece, se inspira, aprende, só que a gente não fica falando desses sacerdotes, mas a gente vai honrar aquilo que veio deles. Então isso é muito importante, esses conhecimentos, porque infelizmente aqui no Brasil as pessoas estão muito acostumadas na questão da macumba e até desse termo que eu inventei, né, que é a macumbinha gourmet. A pessoa não quer aprender essas coisas, ela quer a macumbinha gourmet. Olha, põe 6 bananas viradas na lua cheia, bate 3 palminhas, 2 pulinhos, para que as coisas aconteçam, né? Então, eu sou um adepto a não fazer a macumbinha gourmet. É entender tudo isso, tenha a sabedoria, e aí depois disso você faça a macumbinha gourmet, que aí ela vai ter um poder, ela vai ter um axé, e aí você vai entender isso melhor, tá? Axé. É isso, pessoal. E tamo junto. Babá, por quanto tempo fica ativo o ebó quando fazemos? Olha, um passe na Umbanda, um exemplo, imagine que você tomou um banho. Então você tomou um banho, tá cheirosinha, tá limpinha, tá? Agora, dependendo do que você faz naquele mesmo dia, você precisa de um banho, tá? Você até consegue ficar 2, 3 dias sem banho, mas é só uma explicação para que você possa entender que um passe é um banho maravilhoso, tá? Só que dura pouco. Agora um ebó, imagine que eu estou instalando na sua cabeça uma caixa d'água de 3.000 litros e que todo dia você vai lá e toma um pouco de banho, toma um pouco de banho. Se usar muito, se tomar muito banho, acaba mais rápido, e se tomar pouco banho, aquilo dura um período maior. Então isso depende muito de cada um e da vida de cada um e dos processos e desafio que cada pessoa tem. Mas digamos que um ebó, ele vai durar no mínimo ali a atuação dessa energia, no mínimo aí de um mês, até 5, 6 meses um ebó ele pode ficar agindo. Por isso que o the best para qualquer pessoa seria a cada 3 meses ali consultar Ifá e fazer ebó, tá? Babá, quando o senhor aconselha cuidar de uma criança autista e tem TDAH? Tem TDAH no Ifá. Olha, TDAH, que é déficit de atenção, tá? Isso daí é um tipo de autismo e isso hoje em dia está muito conectado, tá? Fora outras coisas, ao uso de tecnologia. Tem um consenso dentro da pediatria que fala que crianças que tiveram contato com tecnologia, ou seja, tablet, televisão, ali computador, os joguinhos ali, né? O pai e a mãe, para aquela criança ficar quieta, põe lá a galinha pintadinha, a criança fica ali o dia inteiro hipnotizado com aquilo ali. Então isso já é visto, né, dentro da pediatria, que qualquer criança que tenha contato com tecnologia antes dos 2 anos de idade vai ter uma tendência em ter o TDAH, tá? Por conta da tecnologia. E é impressionante isso porque bate. Então você vê crianças ali que não teve contato com tecnologia até os 2 anos de idade são mais calmas, são mais serenas. E aquelas crianças que tiveram contato com tecnologia desde cedo ali assistindo essas coisas são crianças mais agitadas, mais compulsivas, tudo quer pôr a mão. Por quê? Porque você acostumou o cérebro dela nesse modo mais rápido. Sim, dentro do Ifá pode ajudar sim a equilibrar isso, porque Ifá vai trabalhar o destino desta criança e nós vamos entender através dos Odus, aquilo que ela veio passar, de como cuidar melhor disso, tá? Até porque uma criança que tem TDAH, tem vários tipos, né, também de diagnósticos, mas é uma criança que ela tem uma atividade maior. Então existe, por exemplo, esportes que pode ajudar muito dentro disso, tá? Também, até para canalizar aquela energia, tá? Eu também tenho TDAH, só que hoje está controlado dentro do Ifá. Antigamente eu não conseguia, por exemplo, fazer uma live ou continuar tendo um raciocínio
coerente dentro daquilo que eu estava falando. Por quê? Por exemplo, antigamente eu ia falar de Ebé. Aí daqui a pouco alguém colocava aqui, vamos falar de Exu. Aí eu já mudava para Exu. Aí de Exu alguém fala, canta Paoiá. Eu parava o assunto de Exu no meio e ia tocar Paoiá. Então, quem tem essa energia muito ativa acaba sendo muito, como eu posso dizer, acaba dissipando muito, acaba não focando muito nas coisas. Então até para mim, que tenho isso, é um grande desafio, porque às vezes eu estou respondendo alguém, minha cabeça já foi lá em outro lugar, eu já estou querendo falar outra coisa, e às vezes eu até entro em um outro assunto para explicar uma coisa, mas hoje eu consigo voltar naquilo. Por isso que é treinamento. E eu acredito piamente que hoje eu só tenho isso controlado devido ao Ifá. Até porque Ifá vai nos trazer determinadas zeuós, ou quizilas, ou proibições, que quando a gente respeita, aquilo muda todo o caminho. Por exemplo, uma das minhas zeuós, é eu não entrar em estado de ira, porque eu sou nervoso. E aí quando eu fico irado e nervoso, eu vou começar a gaguejar, vou começar a ficar fanho, aí o meu TDAH vai começar, aí eu não vou conseguir falar, meu raciocínio não vai. Então, um simples comportamento que o Ifá me trouxe mudou totalmente o caminho. Só que mesmo Ifá trazendo isso, no início a gente não entende, né? A gente não está maduro para aquelas informações. Por isso que a vida é um processo. E eu até brinco falando que a vida é uma aventura, ou seja, é um processo que ninguém vai sair vivo dela. Então a gente só vive uma vez. Então não faz sentido, às vezes, a gente ficar preso a situações, preso a determinadas pessoas, preso a determinados lugares que não faz mais parte do nosso princípio. Então a gente tem que entender esse caminho para que a gente não perca tempo. Então o boicote do Ebé lá, muitas das vezes é isso. É você não entender o seu caminho, é ficar preso naquelas repetições, é ficar preso em determinados lugares, porque é o que tem para hoje, com determinadas pessoas, e deixa a vida me levar, e vamos lá. Então isso que é o que Ifá nos ensina. A gente ter a oportunidade de cada dia ter uma vida nova, um recomeço. Por isso que nós sempre pela manhã abençoamos nosso Ori, para que o nosso Ori nos guie dentro do nosso destino. Nós vamos pedir a benção de Olodjoni, o Senhor do dia que nasce. Olodjoni, Mujubaré, Olodjoni Atiba, Ebanishi, Atiri Olodjo. Que o dia seja abençoado por Olodjó, o Senhor do dia que nasce. É isso, axé, pessoal.